Nessa videoaula de Introdução à Modelagem de Processos com BPMN e Visage, vamos estudar Gateways. Antes de começar a aula sobre Gateways, é importante frisar o conceito de tokens. Então, se vocês ainda não viram, assistam o vídeo sobre token, porque aquele conceito é essencial para que a gente consiga utilizar os gateways da maneira correta. Os gateways, eles são utilizados para controlar como os fluxos de sequência interagem à medida que eles convergem ou divergem dentro do seu processo. Então os gates, eles são portões mesmo, que vai reter a execução do seu fluxo e vai direcionar essa execução. Então cada tipo de gateway tem um comportamento diferente que a gente vai ver a seguir. Então, dado esse comportamento, ele vai direcionar o seu fluxo de sequência. O desenho do gateway é esse símbolo, que é um diamantezinho. Então ele já é de uso comum, então a gente já conhece esses símbolos de outros diagramas que a gente utiliza. Mas o interessante é que nos outros diagramas ele é utilizado exclusivamente para separar o nosso fluxo de maneira binária mesmo, ou vai para um caminho ou vai para o outro. Então é bem comum a gente ver aquelas perguntinhas, deu certo? Sim, não. Aprovado? Sim, não. Então normalmente são sempre duas respostas para o nosso fluxo seguir. Já no BPMN não. A gente tem diversos elementos diferentes, diversos gateways diferentes, e cada símbolo a gente vai usar para alguma coisa. Os símbolos que a gente vai focar nessa aula são somente esses três. O gateway exclusivo, o gateway paralelo e o gateway inclusivo. Os outros gateways serão assuntos para outras aulas, tá? Então o gateway exclusivo, ele é utilizado para criar uma divisão no fluxo do processo. Então o token vai seguir somente uma condição e posteriormente na convergência ele vai aceitar somente um token. Então esse token é o que a gente está acostumado a utilizar. É aquele da perguntinha, deu certo? Sim ou não. Então ele vai para o caminho do sim ou vai para o caminho do não. Então ele vai dividir o nosso fluxo quando a gente encontrá-lo no meio do caminho. Outra coisa importante aqui, que pode ser novidade, é essa parte onde a gente fala sobre a convergência. Então, em BPMN, a gente pode utilizar um token não somente para separar o nosso processo, mas também para indicar uma convergência. Então, se no ponto existem duas linhas pretas lá, dois fluxos de sequência que precisam se juntar, formando um único ponto, a gente pode e é aconselhável utilizar um gateway para deixar explícito a regra de convergência também. Então, a mesma regra que se aplica para fazer a separação, a gente vai utilizar para fazer a convergência. A sintaxe do uso do gateway exclusivo é essa. Então, a gente tem uma tarefa. Essa tarefa vai chegar no gateway. Nesse caso aqui, a gente tem três condições. Então, ele vai testar as três condições e somente uma será verdadeira. Para aquela condição que for verdadeira, ele vai ativar o fluxo de sequência e vai seguir aquele caminho. Então, nesse exemplo, se a condição 2 for verdadeira, ele não vai pelo caminho condição 1, nem o caminho condição 3. Ele vai seguir o caminho da condição 2. Então, ele vai executar a tarefa 3 e vai seguir o seu fluxo. Então, reparem que nesse momento, a gente tem ali na frente um gateway de convergência. Então, ele mostra que a regra de convergência nesse ponto também é exclusiva. Então, assim como na separação vai sair somente um único caminho, na convergência deve chegar somente um caminho. Perfeito? Então a gente não pode misturar outros símbolos, porque a gente vai ver que outros símbolos aceitam mais de um caminho. Então, se a gente usar símbolos errados, a gente pode causar uma falha de lógica na execução do processo e vai fazer com que ele não funcione. Então, esse é o gateway exclusivo. Reparem que no gateway exclusivo, a gente pode usar dois símbolos diferentes. O padrão é esse gateway sem o xizinho dentro. Ele também é exclusivo.
Ou a gente pode utilizar o marcador no meio e colocar o xizinho para deixar explícito que tipo de gateway você está usando. Qual é o melhor usar? Tanto faz. Isso depende de quem está modelando. A única regra é, se você for usar sem o marcador, então utilize sem o marcador em todo o seu processo. Defina isso como padrão. Se você for usar com o xizinho dentro, utilize com o xizinho em todo o seu processo. O próximo gateway aqui é o gateway paralelo. O gateway paralelo, ele não vai ter aquelas condições, como tem no gateway exclusivo. Por quê? Ele vai simplesmente dividir o seu fluxo em execuções paralelas. Quando chegar no gateway paralelo, o seu processo vai se dividir em várias execuções simultâneas. Para a regra de convergência é a mesma coisa. Se você tiver um gateway para fazer a convergência, ele vai esperar todos os fluxos de sequência chegarem para depois ele liberar a execução do seu processo. Então lembra que eu falei que o gateway é um portão? Que ele vai chegar a execução do seu fluxo no gateway, e ele vai ter alguma regra para executar, e ele vai executar essa regra e mudar o comportamento do caminho que o seu fluxo de sequência vai seguir. Então, nesse caso do gateway paralelo, quando for para a convergência, você está dizendo assim, eu preciso que todos os fluxos de sequência cheguem para você seguir. Vamos olhar aqui a sintaxe de construção dele. Então, eu tenho a tarefa 1, vou ter uma separação em paralelo, logo após a tarefa 1. Isso significa que o nosso fluxo vai seguir ambos os caminhos. Então, ele vai fazer a tarefa 2 e também vai fazer a tarefa 4. Por isso que a gente não precisa descrever no fluxo de sequência qual é a condição. No exemplo anterior do gateway exclusivo, a gente tem que escrever qual é a condição. Por exemplo, na condição 1 poderia ser candidato aprovado. Na condição 2 poderia ser candidato reprovado. Ou no caso de uma solicitação que a pessoa abriu, você poderia solicitação. Ou no caso de uma solicitação de férias, a gente poderia colocar o caminho solicitação aprovada, solicitação rejeitada, ou solicitação em análise. Então são condições que a gente pode colocar no fluxo de sequência para dizer qual caminho o nosso processo vai seguir. No caso do gateway paralelo, a gente não precisa colocar condição nenhuma, porque ele simplesmente vai dividir o seu fluxo na quantidade de fluxos de sequência que estiver saindo dele e todos vão estar ativos. Entenderam? Para a convergência, ele aplica a mesma regra. Se você está falando que a convergência é paralela, ele vai esperar esse fluxo de sequência chegar e também o fluxo de sequência da tarefa 3 chegar. Vamos supor, pegar esse exemplo novamente da solicitação de férias. Vamos pensar que a solicitação de férias segue dois caminhos. Um caminho que o diretor aprova e um outro caminho que o RH aprova. Então esse caminho de cima é o caminho do diretor. Então ele demora 1 semana para ser executado. Esse caminho de baixo é o caminho do RH. Ele demora 2 dias para ser executado. O que vai acontecer? O nosso token que segue esse caminho de baixo, em 2 dias, ele vai chegar nesse gateway. Mas ele não vai seguir o caminho dele, ele vai ficar parado nesse gateway, porque o gateway fala assim, eu sou um gateway paralelo, então eu preciso esperar todos os fluxos de sequência chegar até a mim, todos os tokens chegarem até a mim. Então o que ele vai fazer? Ele vai segurar esse token aqui, vai esperar essa outra parte do processo que está ativo, que demora 1 semana, se concluir, para chegar aqui novamente. Quando os 2 tokens chegarem aqui, ele vai transformar em um só e vai seguir o fluxo do processo. Então esse é o comportamento para você separar o fluxo de forma paralela e para depois juntar o fluxo também que veio de uma execução em paralelo. O gateway inclusivo. Esse é bem interessante, pode resolver vários problemas quando a gente começa a colocar gateway encadeado, fazer vários gates para conseguir resolver uma construção lógica ali do seu fluxo. Então o gateway inclusivo pode ser a solução. Qual que é o comportamento dele? Ele pode ter o comportamento tanto do gateway exclusivo quanto do gateway paralelo. Então ele é utilizado para criar uma divisão no fluxo do processo, porém
todas as condições serão avaliadas. Então, dessa forma, o token pode seguir em um ou mais caminhos. Essa é a sintaxe de construção dele. Então, a gente tem a execução da tarefa 1, vai chegar no gateway inclusivo, e aqui que muda um pouquinho. Ele vai perguntar, a condição 1 é verdadeira? Eu vou seguir por ela? A condição 1 é verdadeira. Então o que ele vai fazer? Ele vai seguir para a tarefa 2. Mas ele não para aí, igual o gateway exclusivo. E ele também não vai aceitar todos igual o gateway paralelo. Ele vai perguntar uma por uma. Então essa é verdadeira? Então segue para a tarefa 2. A condição 2 é verdadeira? Então ele segue para a tarefa 3. A condição 3 é verdadeira? Não, a condição 3 não é verdadeira. Ela não satisfaz a perguntinha que eu fiz no gateway. Então ele não vai para a tarefa 4. Então nesse gateway inclusivo, onde a condição 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira e a 3 é falsa, ele vai seguir somente o caminho para a tarefa 2 e o caminho para a tarefa 3. E na convergência? Na convergência ele vai aceitar, na convergência ele vai esperar todos os fluxos que estão ativos. Então se somente esse fluxo aqui estiver ativo, então esse gateway vai esperar somente esse fluxo de cima para depois seguir a execução do processo. Se porventura a condição 2 for verdadeira e a condição 3 for verdadeira, então o nosso processo ele vai executar a tarefa 3 e vai executar a tarefa 4. Nessa situação, o que vai acontecer? Os dois fluxos de sequência estão ativos. Então esse gateway vai esperar a chegada dos dois fluxos de sequência para depois continuar a execução do processo. Então vamos ver como utilizar o gateway no Visage. O gateway encontra-se do lado esquerdo, aqui na paleta, e é esse símbolo aqui, que eu falei para vocês, o símbolo do diamante. Se você deixar o mouse parado em cima, ele fala qual é o elemento e dá uma descrição. Para você utilizar, basta segurar, clicar e segurar e arrastar para a área de trabalho. Então temos nosso gateway aqui. E como vocês definem o tipo de gateway? Você pode clicar com o botão direito do mouse, tipo de gateway, e escolher o tipo desejado. Como eu falei para vocês, a gente vai estudar o gateway exclusivo, que é o gateway padrão que o Visage já coloca. Então reparem que ele já colocou o gateway aqui, aquele símbolo do exclusivo sem o xizinho no meio. A gente também vai estudar o paralelo e o inclusivo. Esses outros gateways a gente vai ver futuramente em outras aulas, que é o gateway baseado em evento, gateway exclusivo baseado em evento, gateway paralelo baseado em evento e o gateway complexo. Bom, mas eu não gosto desse gateway aqui, eu quero o gateway com o xizinho no meio, porque o gateway exclusivo para mim tem que ter o x, porque eu gosto de usar esse símbolo. Então basta você pegar esse gateway padrão que é o exclusivo, clicar com o botão direito e vir aqui em exibir marcador. Marcador exibido. Para explicar a utilização dos gateways, então eu vou usar esse exemplo aqui do processo de solicitação de férias, dividido aqui entre três participantes, três atores. Então temos o solicitante, o RH e por fim o diretor. Então o que ocorre dentro desse processo? Vou explicar para vocês de forma bem objetiva para vocês entenderem o comportamento dos gateways. A gente inicia o processo com a tarefa solicitar férias via sistema. Então, nesse exemplo, a solicitação de férias tem que ser aprovada pelo RH e pelo diretor. Então, eu já estou usando um gateway paralelo para dizer o seguinte: quando o token chegar aqui, eu quero que ele se divida em dois. Então, um vai para analisar solicitação e o segundo gateway vai para analisar solicitação, mas do diretor. Então a gente tem duas tarefas a analisar solicitação. Uma é analisar solicitação, que é o RH que está executando, e a outra é analisar solicitação, que é o diretor que está executando. Tranquilo?
Feito isso, qual que é o próximo passo? A gente vai usar um outro tipo de gateway, que é aquele gateway da perguntinha que a gente está acostumado. Então aqui ele vai perguntar, se for aprovado, ele vai seguir esse fluxo de sequência de cima. Se for rejeitada, ele vai seguir esse fluxo de sequência de baixo e vai chegar no evento de fim, solicitação rejeitada. No caso de analisar a solicitação do diretor, mesma coisa. Se for aprovada, ele vai seguir esse caminho para o colaborador, para o solicitante receber o aviso de férias. Se for rejeitado, ele vai seguir o fluxo de sequência para cima e chegar no evento de fim, solicitação rejeitada. Agora, reparem nessa parte em específico, que é uma novidade, que é utilizar o gateway para definir a regra de convergência do seu fluxo. Vou deletar ele por enquanto, só para a gente entender melhor o porquê utilizar esse gateway, tá? Então, vou ligar direto na tarefa aqui em cima, como convencionalmente a gente vê, e aqui também. O que está acontecendo aqui? Pensa só, nesse processo, tanto o diretor quanto o RH tem que aprovar para o solicitante poder receber o aviso de férias. Porque se um dos dois recusar, significa que tem algum problema no meio do caminho, então a solicitação vai ser rejeitada. Nesse desenho que está aqui, reparem, vamos supor que o RH observou que o solicitante não tem direito a tirar férias. Então o RH vai rejeitar a solicitação, vai chegar aqui. Mas simultaneamente o diretor também está analisando a solicitação e porventura ele pode achar que a solicitação está aprovada. Só que daí a solicitação do diretor, o que vai acontecer? Ela vai seguir esse caminho aqui, esse fluxo de sequência e o colaborador vai receber o aviso de férias. Como que vocês resolveriam isso? Vocês poderiam descrever no aviso de férias, colocar um textão enorme aqui, falando, receber aviso de férias se aprovado pelo RH e diretor. Aí você resolve, mas você tem que escrever uma regra de negócio dentro de uma tarefa. Então, por que é nesse momento que a regra para fazer a convergência do fluxo se faz necessária? Então, vamos voltar um pouco aqui e vamos colocar novamente o fluxo, o gateway paralelo. Lembra que eu falei que o gateway é um portão? Então é o seguinte, nesse momento a gente está definindo uma regra de convergência utilizando o gateway. Então estou dizendo que a convergência também é paralela. E quando eu digo que a convergência é paralela, significa que esse gateway vai esperar que os dois fluxos de sequência cheguem até ele. Então, pegar de novo aquele exemplo. O RH rejeitou, então a gente tem um token seguindo e parado aqui. Mas o diretor aprovou. Então o token do diretor vem para cá, mas ele não segue para o receber aviso de férias. Entendeu? Porque esse gateway ele não vai permitir que o token passe por ele até que as duas instâncias ativas cheguem aqui. Como o RH rejeitou a solicitação, então nunca vai acontecer essa situação, porque o token do RH chegou no solicitação rejeitada. Então, eu não precisei colocar texto nenhum, não precisei explicar que para receber aviso de férias os dois precisam aprovar. Eu simplesmente coloquei um gateway e um único símbolo me diz tudo isso. Me diz que se uma dessas duas for rejeitada, o processo termina aqui em solicitação rejeitada. Porque ele jamais vai chegar nessa parte do processo. Porque o gateway de convergência obriga que precise chegar os dois ou mais fluxos, né, de sequência, precisa chegar até ele para ele liberar o próximo fluxo de sequência para o seu processo seguir.